Se investir fosse a solução automática para quem tem pouco dinheiro, ninguém que aplica todo mês viveria no aperto. Mas a realidade é outra. Milhões de pessoas investem, acompanham rendimentos e continuam presas a sustos financeiros constantes. Existe algo estranho acontecendo. O discurso é de progresso, mas a sensação é de fragilidade. O dinheiro se move, os números sobem e descem, e mesmo assim, basta um imprevisto para tudo desmoronar. Não é falta de esforço, não é falta de disciplina, é algo mais básico e quase nunca explicado. Para quem começa com pouco, errar não é um detalhe, é um atraso real. Um gasto inesperado não vira apenas um incômodo, vira um problema. E quando a base está errada, o investimento, que deveria ajudar, acaba aumentando a pressão. Parece avanço, mas é risco disfarçado. O mais curioso é que esse erro não está no tipo de investimento, nem no valor aplicado, está na ordem. Existe um passo que vem antes de qualquer aplicação financeira, um passo invisível, pouco glamuroso, mas decisivo. Ignorá-lo faz até decisões corretas se transformarem em dor de cabeça. E então surgem as perguntas que quase ninguém faz. Por que tanta gente investe e não constrói tranquilidade? O que precisa acontecer antes do primeiro real investido? E por que pular essa etapa faz o dinheiro trabalhar contra você? Para entender isso, precisamos desmontar a lógica que empurra tanta gente a começar pelo fim e reconstruir o caminho certo desde o início. Quem começa com pouco dinheiro vive uma realidade diferente. Qualquer erro pesa mais. Um gasto inesperado não é só um susto, é um desequilíbrio real. Quando o orçamento é apertado, não existe gordura para queimar. E é justamente por isso que começar errado dói mais para quem tem menos. O risco não está no valor pequeno, mas na fragilidade da estrutura financeira por trás dele. Na prática, muita gente começa a investir acreditando que isso por si só já é sinal de organização. A pessoa aplica um dinheiro, acompanha o rendimento e sente que está fazendo a coisa certa. Mas essa sensação é enganosa. Sem controle dos gastos, sem clareza das contas e sem proteção contra imprevistos, o investimento vira apenas dinheiro parado em outro lugar, não uma estratégia financeira de verdade. O problema se agrava quando surge o imprevisto. Uma despesa médica fora do orçamento, um problema no carro, um atraso no pagamento. Nessas horas, quem não tem estrutura não resgata investimento por estratégia, resgata por desespero, e quase sempre no pior momento possível. É aí que o investimento deixa de ser solução e vira parte do problema. Existe também um fator silencioso que pesa muito, a ansiedade financeira. Ver outras pessoas investindo, falando de rentabilidade e mostrando resultados cria uma pressão constante. A comparação faz parecer que ficar fora do mercado é ficar para trás, mas ninguém mostra o que acontece quando falta dinheiro no meio do mês e a única saída é recorrer ao cartão, ao cheque especial ou ao parcelamento. Aqui entra uma diferença essencial que quase nunca é explicada. Investir não é a mesma coisa que apenas aplicar dinheiro. Investir envolve risco, tempo e previsibilidade. Quem aplica sem entender isso está apenas movendo o dinheiro, não construindo segurança. Sem liquidez, o dinheiro não está disponível quando você precisa. Sem previsibilidade, você não sabe quanto terá nem quando. E sem controle, qualquer oscilação vira motivo de pânico. Liquidez é o quão rápido o dinheiro pode virar dinheiro de verdade, na sua mão. Previsibilidade é saber quanto rende e quando estará disponível. Risco é a chance de perder parte desse valor. Para quem tem pouco, errar em qualquer um desses pontos significa abrir espaço para dívidas. E é por isso que tanta gente que investe acaba recorrendo a crédito caro no primeiro aperto. O cenário se repete. A pessoa tem dinheiro investido, mas não tem dinheiro disponível. Está no mercado, mas sem tranquilidade. Tem rendimento no papel, mas vive sob pressão no dia a dia. Esse é o paradoxo de quem começa pelo fim. Parece progresso, mas é fragilidade disfarçada.
A grande questão é que quem tem pouco precisa de previsibilidade antes de rentabilidade. Precisa saber exatamente quanto entra, quanto sai e o que acontece se algo der errado. Sem isso, qualquer investimento vira aposta. E a aposta não constrói estabilidade, só aumenta a tensão. E então surge a pergunta inevitável: se investir não é o primeiro passo, qual é? O que precisa ser feito antes para que esse dinheiro realmente ajude em vez de atrapalhar? A resposta começa por algo simples, mas que quase ninguém tem coragem de encarar. Antes de pensar em retorno, rentabilidade ou mercado financeiro, existe uma etapa que muda tudo: organização. Não como castigo, não como controle excessivo, mas como ferramenta de clareza. Organizar o dinheiro não serve para dizer não o tempo todo. Serve para entender o que realmente está acontecendo com a sua vida financeira. Sem isso, qualquer decisão é um chute no escuro. A maioria das pessoas não sabe exatamente para onde o dinheiro vai. Sabe quanto ganha, mais ou menos quanto gasta, mas não enxerga o todo. E quando não existe visão geral, o cérebro cria uma falsa sensação de equilíbrio. Parece que sobra, parece que dá para investir, parece que está tudo sob controle, até o mês virar e a conta não fechar. É aqui que entra uma ferramenta simples, usada como diagnóstico: a divisão entre gastos essenciais, gastos variáveis e gastos voltados para o futuro. A regra conhecida como 50-30-20 não é uma fórmula rígida, nem uma meta obrigatória. Ela funciona como um espelho. Mostra se o dinheiro está indo mais para sobreviver, para consumir ou para construir alguma coisa lá na frente. Os gastos essenciais são aqueles que mantêm a vida funcionando: moradia, alimentação, transporte, contas fixas. Os variáveis são os que oscilam: lazer, compras, desejos. E os gastos futuros são o que sobra para poupar, investir ou se proteger. Quando essa separação não existe, tudo vira uma coisa só, e aí nunca sobra nada de verdade. Investir sem essa clareza é como tentar encher um balde furado. O dinheiro até entra, mas some sem você perceber. Pequenos vazamentos, assinaturas esquecidas, gastos recorrentes, parcelamentos fazem muito mais estrago do que uma decisão ruim de investimento. Ajustar esses pontos costuma gerar mais impacto do que buscar um rendimento maior no mercado. Organização não significa cortar tudo, significa escolher melhor. Quando você enxerga para onde o dinheiro vai, passa a decidir com intenção. O investimento deixa de ser um impulso e passa a ser consequência. Não é mais "sobrou, vou aplicar", mas "isso faz sentido dentro da minha realidade". Essa mudança de lógica reduz erros e aumenta a consistência. Outro ponto importante: quem não organiza o dinheiro costuma superestimar quanto pode investir. A pessoa compromete um valor mensal achando que dá, mas qualquer variação, uma conta maior ou um imprevisto, quebra o plano. A frustração vem rápido e o hábito morre antes de criar raiz. Organização evita esse ciclo. Quando essa base está clara, algo muda. O dinheiro começa a obedecer uma lógica. As decisões ficam menos emocionais e surge espaço para o próximo passo. Não para ganhar mais, mas para não perder. Porque antes de buscar retorno, é preciso criar proteção. A pergunta agora é simples: de que adianta investir se qualquer imprevisto pode destruir tudo em um mês? É exatamente isso que precisa ser resolvido antes de pensar em rentabilidade. Depois de organizar o dinheiro, existe um passo ainda mais decisivo: criar proteção. É aqui que muita gente erra. A pessoa até entende a importância de investir, mas ignora a necessidade de ter um escudo financeiro. Sem proteção, qualquer tentativa de crescimento vira risco, e risco para quem tem pouco custa caro. Proteção financeira tem nome: reserva de emergência. Não é investimento para ganhar dinheiro, não é estratégia para enriquecer, é dinheiro separado com um único objetivo:
impedir que o imprevisto destrua tudo que foi construído. Quando essa reserva não existe, o imprevisto sempre vence. A vida real não avisa quando algo vai dar errado. Um problema de saúde, um conserto urgente, um atraso no pagamento, uma perda temporária de renda. Esses eventos são comuns, previsíveis e fazem parte da rotina. O que não pode ser comum é enfrentá-los sem dinheiro disponível. A reserva existe para isso. Aqui está a diferença fundamental. Reserva não é investimento. Investimentos buscam retorno e aceitam oscilações. A reserva busca segurança, liquidez e previsibilidade. Ela precisa estar disponível rapidamente, sem perdas e sem surpresas. Confundir essas duas coisas é um dos erros mais caros de quem está começando. Quando a reserva existe, algo muda por dentro. A ansiedade diminui, as decisões ficam mais racionais. O investimento deixa de ser uma aposta emocional e passa a ser uma escolha estratégica. Quem tem proteção não se desespera com quedas, não mexe no dinheiro na hora errada e não aceita qualquer condição só para resolver um problema imediato. Ignorar essa etapa cria um ciclo perigoso. A pessoa investe, surge um imprevisto, falta dinheiro. Entra o cartão de crédito, o parcelamento, o empréstimo. Depois, parte da renda futura é usada para pagar juros. O investimento até pode render, mas a dívida cresce mais rápido. No fim, o prejuízo não aparece no extrato do investimento, aparece no cansaço financeiro. Criar uma reserva não é algo instantâneo, leva tempo, pode começar aos poucos. O mais importante é a lógica. Antes de tentar ganhar, é preciso garantir que você não vai perder. Pular essa fase não acelera o processo, só aumenta a chance de voltar para o ponto zero. Para quem tem pouco, a reserva de emergência não é um detalhe, é o que separa estabilidade de desespero. É o que permite atravessar um problema sem desmontar toda a vida financeira. Sem esse escudo, cada imprevisto vira uma crise, e cada crise empurra você para decisões ruins. Muita gente acha que estava avançando, quando na verdade só está acumulando fragilidade. O impacto não aparece de uma vez, ele se espalha aos poucos, mês após mês. E quanto esse erro realmente custa ao longo do tempo? Pular etapas na vida financeira não gera economia de tempo, gera custo. Um custo que quase nunca aparece de imediato, mas que vai se acumulando em silêncio. Quando alguém investe sem organização e sem proteção, o problema não surge no investimento em si. Surge quando a vida acontece. O imprevisto chega e o dinheiro não está disponível. A saída vira crédito, cartão, parcelamento, empréstimo. Decisões tomadas sob pressão raramente são boas decisões. Os juros entram em cena, a renda futura fica comprometida e o plano que parecia sólido começa a desandar. Não porque o investimento era ruim, mas porque a base nunca existiu. Nesse momento, o investimento perde o sentido. O rendimento não acompanha o custo da dívida. A tranquilidade some e o que era para construir vira apenas uma tentativa constante de compensar erros passados. A pessoa trabalha mais, ganha mais, mas sente que nunca sai do lugar. Quem cria estrutura antes não vive isso. Tem liquidez, previsibilidade e margem para errar sem quebrar tudo. Quem pula etapas vive no modo correção permanente, e isso custa tempo, energia e oportunidades que não voltam. No fim, a diferença não está em quem investe primeiro, mas em quem segue a ordem certa, porque crescer financeiramente não é correr mais rápido, é cair menos. No começo da vida financeira, não vence quem corre atrás de rendimento, vence quem constrói uma base que aguenta a realidade. Quando o dinheiro é curto, errar a ordem custa caro. Organização traz clareza, proteção traz estabilidade. Juntas, elas criam um mínimo necessário para que qualquer investimento faça sentido. Sem isso, o dinheiro até se movimenta, mas a vida financeira continua frágil, sempre reagindo aos problemas. Só depois de organizar e se proteger é que investir deixa de ser risco e passa a ser estratégia de longo prazo. E agora, a pergunta que realmente importa. Se um imprevisto acontecer amanhã, o seu dinheiro vai te proteger ou vai te obrigar a começar tudo de novo? Bom, pessoal,
Por esse vídeo é isso. Não deixe de conferir o vídeo que eu estou sugerindo para você aqui na tela. Tenho certeza que também vai gostar. Um grande abraço e até o próximo vídeo no canal O Mapa da Economia.